Saudações a todos do Facebook, também do YouTube, do Instagram, das demais redes sociais. Que a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossas vidas, em vossos corações. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de Levítico, capítulo 8. Versículo 1 em diante. Eu quero convidar a toda a família católica, toda a família espírita, aos livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, não importa a tua religião, Deus não faz acepção de pessoas, para vir fazer parte deste projeto que nunca viu derrota. É o projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura. Aqui vocês não vão ouvir a opinião do irmão Gils. Não tem pregação. Eu nunca pedi, mas eu tenho visto a necessidade de pedir a vocês que clique no joinha desse vídeo, clica no curtir, compartilhar, e para que os algoritmos, das plataformas possam entender que é um conteúdo relevante e indicar para mais pessoas. Vamos multiplicar esse trabalho, Glória a Jesus. Vamos lá. Levítico capítulo 8, versículo 1 em diante. Pega um dicionário, isso é muito importante, tenha um bom dicionário da língua portuguesa do lado, e acima de tudo, peça ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro. Ele é o maior interessado em que nós compreendamos a sua palavra. Não existe dois espíritos, não existe dois senhores. Há um só Deus e um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que também foi homem aqui nessa terra, certo? A consagração de Arão e seus filhos, capítulo 8, versículo 1 de Levítico, diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Ele vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção
e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele... Perdão, versículo 10 novamente. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e os santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés o queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a espádua direita, também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura
e sobre a espada à direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos. Versículo 30 novamente. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele. E santificou a Arão e os seus vestidos, e seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: a Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Capítulo 9 de Levítico, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, ao dia 8º, que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado, e um carneiro para holocausto sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação,
E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por ele. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado de expiação do pecado, queimou sobre o altar como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-os sobre o altar. E lavou a fressura, e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era do povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. E fez a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era do povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou a sua mão ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, capítulo 10, versículo 1 em diante. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um
o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre eles e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem... Versículo 3 novamente. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho, nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. A lei acerca das coisas santas, versículo 12 em diante. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhes ficaram: tomai a oferta de manjares, resgate das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado.
E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente havíeis de comê-la no santuário, como tinha ordenado. Então disse a Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje comera a expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. Glória a Jesus, glória a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida perante o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor em oração e pedir ao Senhor as grandes bênçãos que Ele tem para nos dar. Oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, meu Deus, de estarmos aqui na tua presença santa e verdadeira, meu Senhor, para juntos meditarmos na tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus poderoso, eu te agradeço também por estas vidas que aqui estão conosco, Senhor, lendo a tua santa palavra. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, perdoa nossos muitos pecados, sejam eles por pensamentos, palavras, por obras, tudo aquilo que nós temos feito, meu Deus, pensado ou imaginado em nossos corações, que tem desagradado o teu Espírito Santo da verdade. Senhor, perdoa os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado. Que o apóstolo João disse que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Jesus, glória a Deus. Meu Senhor, perdoa o pecado deste ouvinte que está acompanhando conosco a leitura da tua santa palavra. Pelo sangue de Jesus, meu Deus, perdoa, Pai querido, que esta semente, meu Deus, que esta palavra poderosa possa encontrar boa terra em nossos corações e crescer e frutificar para arrependimento, salvação e vida eterna das nossas almas, meu Deus. Senhor da glória, aleluia, eu te agradeço e eu te peço em nome de Jesus, faz-nos guardar a tua palavra e dela não nos esquecermos, meu Deus, nem de dia e nem de noite, por quanto tempo está se cumprindo. E o teu Filho amado Jesus em breve vem, meu Deus, nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar os seus escolhidos, os teus escolhidos. Senhor amado, eu ainda oro, meu Deus, em favor do nosso lar, da nossa família. Eu ainda oro ao Senhor, meu Deus, em favor das nossas casas, que tu possas nesta hora entrar
em nossas vidas, em nossas casas, e repreender, ó Deus, toda a enfermidade, toda a doença, toda a moléstia entre o povo, essa enfermidade que está paralisando os braços e as pernas desta pessoa. Em nome de Jesus, sai da vida desta pessoa agora, em nome do Cordeiro de Deus. Essa enfermidade no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, nos olhos, no ouvido, na boca, na língua, na cabeça, nos seios, nos órgãos internos, em nome de Jesus, seja repreendida agora, pelo sangue poderoso do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder, aleluia, para curar as nossas enfermidades. Meu Deus e meu Pai, também este espírito imundo que coloca briga entre o casal, que coloca contenda, os filhos contra os pais contra os filhos, repreende agora, Senhor, este mal, em nome de Jesus. Esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, meu Deus e meu Pai, o vício da prostituição, do adultério, das fornicações, esse vício maligno que o diabo tem colocado dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do computador, da tela do celular. O sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal agora. Que saia de dentro desta casa, que saia da vida destas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai querido, Deus amado, eu oro por este pai de família, por esta mãe de família, que são chefes de suas casas. Senhor Jesus querido, amado e poderoso, que tu possas, meu Deus e meu Pai, abrir a porta de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para este pai de família, para esta mãe, que estão desempregados, meu Deus, possam encontrar, Senhor, um bom trabalho para levar o sustento para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nossas vidas, Senhor, sejam santificadas pelo sangue de Jesus, que as nossas vestes estejam alvas como a neve, meu Deus, e que a nossa lâmpada esteja acesa diante do Senhor, para ouvirmos, meu Deus, o soar da trombeta de Deus nos céus, quando acontecer, ó Deus, está tão perto, Senhor Jesus. Ah, como a terra tem denunciado a volta do Senhor. Meu Deus e meu Pai, prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, para que nós possamos ouvir o Senhor chamar o nosso nome naquele dia. Meu Deus e meu Pai, se o Senhor nos despedir desta terra antes da vinda do Teu Filho, que estejamos da mesma forma preparados, prontos, meu Deus, para encontrar com o Senhor que vem nos buscar, porque a promessa o Senhor nos prometeu. Aleluia, Jesus, aleluia. Meu Deus e meu Pai, não nos lances da Tua presença, não retires de nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Nunca deixa faltar o Teu santo óleo na nossa vida, para que nossas lâmpadas nunca se apaguem perante o Senhor. Meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, meu Jesus querido, santificado seja o Teu nome no céu e na terra, Senhor. Seja feita a Tua santa vontade.
Não nos lances da tua presença, não nos desampares, não nos abandones, Senhor. Somos teus filhos, fomos comprados por bom preço. O sangue que Jesus derramou por nossos pecados na cruz do Calvário. Fica conosco, Senhor meu Deus, e não nos deixa, Senhor, esquecer da tua palavra, mas que sejamos cumpridores da tua palavra, como nos diz, aleluia, o apóstolo São Tiago. Fica conosco, é o que nós te pedimos com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor nos diz na tua palavra que tudo que nós pedirmos com fé ao Senhor, aleluia, o Senhor o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Fica conosco, meu Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Eis aí a nossa parte mais uma vez cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Recebam essa paz em suas vidas, em seus corações. Sintam a bênção de Deus descendo do céu sobre as vossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.